Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Agora a gente começa o nosso bate-papo catequético. Então sintam-se todos bem-vindos, que esse momento possa ser interessante para todos nós conversarmos um pouco. A gente começa, é claro, oferecendo uma Ave Maria na intenção das pessoas enfermas, das pessoas que pediram as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos iniciar o nosso papo catequético, né? Primeiro eu agradeço pela companhia de tanta gente, né? Tô vendo aqui já mais de 15 pessoas participando dessa nossa conversa, que possa ser realmente enriquecedora. Sinta cada um presente na oração, nesse momento nosso de diálogo. Eu tô vendo aqui a minha catequista, Tia Rô, um abração, muito obrigado por ter sido minha catequista, viu? Bom, a primeira pergunta que veio, vocês podem ir enviando algumas perguntas e a gente tenta conversar, a gente tenta explicar aquilo que for possível, né? Então o Adriano Xavier mandou uma pergunta assim: na Bíblia tem uma passagem que proíbe, né, a invocação dos mortos, o diálogo com os mortos. E ele diz assim: mas se a Bíblia proíbe, é porque é possível a gente dialogar, ter um diálogo, Tá sem áudio? Eu acho que não tá sem áudio, Danúbia. Você não tá conseguindo ouvir o que eu tô falando? Eu tenho usado sempre no silencioso, né? E a joia, Danúbia. Então, a pergunta do Adriano Xavier era essa, né? Se a Bíblia proíbe que a gente dialogue com os mortos, é porque então é possível, né, a comunicação com os mortos? Então, é muito complicado a gente interpretar a Bíblia a partir das proibições dela, né? Então não é porque exatamente seja possível dialogar com os mortos, né? Até porque quando cessa a vida, cessa toda a possibilidade de comunicação, né? Mas é que nas religiões antigas, o culto aos mortos, muitas vezes, ele era uma forma de idolatria. É diferente, por exemplo, quando a gente pede a oração, a intercessão dos santos, né? E é uma coisa muito diferente, né? Quando a gente pede a intercessão dos santos, é justamente porque eles participam já da vida em Jesus Cristo, né? E a nossa oração, ela é dirigida sempre a Cristo, ainda que a gente peça a intercessão dos santos, mas eles estão em Cristo, né? Então não é propriamente pelo mérito da própria pessoa, isoladamente considerada, né? Então, a Bíblia proíbe não porque seja possível o diálogo com os mortos, mas porque em outras religiões o diálogo com os mortos muitas vezes era uma forma também de idolatria. Agora, eu aproveito para falar uma coisa que é minha experiência como padre, é que às vezes uma pessoa que procura o espiritismo, às vezes é uma pessoa que não conseguiu lidar com a situação da ruptura, da perda que a morte significa, né? Então, às vezes vão atrás, por exemplo, de mensagens, de diálogos, tentativa de encontrar uma palavra ali daquela pessoa. E eu sempre gosto de dizer assim: a memória é uma palavra muito mais forte do que você ficar indo atrás de uma manifestação de uma pessoa que faleceu. Isso é uma coisa muito triste, com todo o respeito que eu tenho aos amigos meus que são espíritas, né? Mas a doutrina espírita em si mesmo, ela acaba negando a unidade que a pessoa é de corpo e alma, né? Então você imaginar uma alminha que sai andando por aí, uma alma que vai se encarnar de novo num outro corpo, é uma coisa muito confusa mesmo. Bom, essa foi a pergunta do Adriano Xavier, né, sobre a comunicação com os mortos, e eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta, poderia apresentar aí, deixar pra gente como comentário, e na medida do possível eu faço a resposta, né? Vou aproveitar para me aqui um pouquinho o suor que tá quente aqui, tá calor. Eu agradeço aqueles que participaram da missa hoje, rezaram hoje a nossa missa de levantamento do mastro da festa de Nossa Senhora do Rosário, foi um momento muito bonito.
Bom, mais alguém gostaria de colocar alguma pergunta, né? Alguma informação que queira, se eu puder colaborar, a gente refletir junto também. Tem alguém aí? Tô vendo. Padre. O Diego. Padre, o que Jesus diz com deixe que os mortos enterrem seus mortos? Bom, aí, Diego, tem que olhar que é um contexto, né? Na verdade, lembra aquela passagem do momento em que o profeta Elias chama Eliseu e ele tem que se despedir dos seus pais e tudo mais. Eu sei que na passagem do Evangelho, quando apresenta essa frase, deixe que os mortos enterrem seus mortos, significa que não é que enterrar os mortos seja uma coisa que o cristão não vai fazer. Desde o início, a igreja sempre teve um respeito muito grande ao cadáver, porque é justamente o corpo de uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus e não pode ser desprezado, né? Mas ali significava simplesmente isso. Até o dever sagrado de enterrar os mortos, ele tem que ser relativizado, colocado em segundo plano, diante da grandeza de anunciar, de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que tem ali, se eu não me engano. Aí, Diego, se eu não me engano, né? Se eu tiver enganado, paciência. Mas eu creio que seja no Evangelho de São Lucas, né? Mas se não for, peço desculpa por isso. Mas aquela frase, deixe que os mortos enterrem seus mortos, é justamente uma chamada de atenção para a necessidade de uma total disposição para esse anúncio do Evangelho. Até o dever sagrado de enterrar as pessoas que faleceram deve ser colocado em segundo lugar. A Sidneia está parabenizando os músicos do Ministério Ariel que hoje cantaram em nossa missa, né? Deus abençoe, realmente eu refaço o agradecimento pelo grupo, Deus os abençoe. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta ou algum comentário, né? Se for possível, a gente está aqui e a gente vai conversando, né? Hoje foi a missa de levantamento do mastro da nossa festa Nossa Senhora do Rosário. No dia 1º de outubro, anotem na agenda de vocês, é um sábado, a gente vai ter a alegria de reentronizar a imagem de Nossa Senhora do Rosário em nossa paróquia. A Sidneia está dizendo que hoje completam, ela e o esposo, né? 16 anos de casamento. Olha que maravilha, viu? Deus abençoe vocês, abençoe todos os casais, todas as famílias que estão nos acompanhando nesse momento, né? Aqui eu acho que é uma coisa importante, né? Essa questão do matrimônio, lembrar que é justamente um sacramento, né? Deus está chamando o homem e a mulher ali a comunicarem, né? Um sinal do amor de Jesus Cristo. Vanessa Esteves, boa noite, tudo jóia? A pergunta que ela coloca: como o cristão deve encarar a opção homossexual dentro da família? Bom, a doutrina da igreja em relação a isso, Cidinha, já eu te respondo, tá jóia? Em relação a essa questão da situação do homossexual, primeiro que é sempre uma coisa muito complicada, é sempre um drama. O Papa Francisco, ele tem colocado alguns elementos de muita sensibilidade em relação a isso, né? A opção como tal, ela é uma coisa compreendida como diferente, aquilo que Deus previu que o homem quisesse a mulher, que a mulher quisesse o homem. Agora, quais são os caminhos que levaram uma pessoa a sentir desejo, a imaginar e entender que encontra numa outra pessoa da mesma sexualidade aquilo que completa um caminho que a gente sabe é muito complexo, é muito difícil. Agora, o que eu acho que é importante chamar a atenção é que família é sempre família. Independente da opção sexual, independente das opções políticas, independente do time de futebol que algum decida torcer, mas o laço de família deve ser respeitado. É claro que se os pais não conseguem concordar, não conseguem compreender, encontram nisso um limite, eu acredito que deve haver sim um respeito e organizar o modo do relacionamento dentro da família. Talvez seja muito difícil para um pai ou para uma mãe que tenha um filho homossexual nessa condição, talvez dizer, bom, vamos celebrar o Natal todo mundo junto, traz aqui. Pode ser que seja um sofrimento muito grande. Eu acho que isso tem que ser respeitado, né? Agora, o modo de tratar as pessoas, o modo de encarar a questão é onde deve haver muita delicadeza da nossa parte, né? A gente não está lidando só com uma questão de opção sexual que seja diferente, a gente está lidando com situações que são dramáticas, que são difíceis. E toda forma de respeito, toda forma de compreensão é necessário que a gente consiga manter.
Depois a Cidinha. Cidinha, eu vou procurar aqui a sua pergunta, que aquela hora eu comecei a falar. Padre, o que a igreja tem como projeto hoje para os divorciados, né? Bom, graças a toda a mobilização que houve com o último sínodo que a gente teve sobre a família, um sínodo realizado em 2 assembleias, né? Uma em 2014, outra em 2015, muita coisa modificou, né? O valor do matrimônio ficou até mais claro, graças a Deus. Eu acredito que o sínodo enfatizou bastante isso, né? Agora, a situação daqueles que se divorciaram, um primeiro momento é se perguntar: esse divórcio, ele foi um divórcio de um matrimônio que realmente se realizou, ou de repente haveria ali a possibilidade de estudar, né, a possibilidade de uma declaração de nulidade? Quanto a isso, eu acho que foi justamente um caminho importante, né? Pode ser que houve sacramentos, casamentos celebrados, mas sem aqueles elementos necessários para que o casal pudesse manter a sua vida, a sua vocação, não havia. Então houve sim o divórcio e deve-se procurar a declaração de nulidade. Agora, e naquelas situações que não é possível, né? Então houve a graça, havia liberdade, havia o projeto, mas ao longo do caminho foram criando distâncias, separações e de fato um divórcio se consumou diante de um casamento que foi celebrado da maneira correta e tudo. O caminho que a igreja sempre tem colocado é justamente esse caminho penitencial, né? Penitencial do quê? Da oração, da comunhão em Jesus Cristo, né, da vida da caridade. Isso também se mantém, né? É sempre importante lembrar o seguinte: o fato de ter se divorciado é um ponto, uma segunda união é uma outra coisa. Então, às vezes a gente encontra muitas pessoas que estão divorciadas, estão tendo uma vida celibatária e que por uma ignorância, por falta às vezes de orientação, acabam se afastando da comunhão de maneira permanente. Então, no caso de uma pessoa divorciada que não voltou a se casar, não voltou a ter um relacionamento, a pessoa deveria procurar um sacerdote, se confessar, talvez confessar, por exemplo, qual a participação que teve naquele caminho de separação e de divórcio, mas depois poderia voltar a comungar, né? A situação dos recasados, ela se mantém, né, dentro daquilo que a doutrina da igreja sempre tem ensinado, né? E agora, o que eu acho que é o ponto importante para a gente lembrar, e isso, graças a Deus, com o Papa Francisco, tem sido muito ressaltado, você está diante de situações que você chama de irregulares, são irregulares do ponto de vista objetivo, mas são dramas vividos no interno de uma família. Então, cada comunidade tem que procurar, com toda a criatividade, com toda a espiritualidade possível, acompanhar e ajudar, né? Eu não sei se apareceu alguma outra pergunta aqui. Padre, o purgatório é uma... sendo Valdir Aguiar, de Biritiba, né, Valdir? Padre, o purgatório é uma verdade de fé ou pode ser contextualizado? Ainda lembrando o evangelho que mostra a salvação direta de um dos que foram condenados com Jesus. Bom, Valdir, a pergunta é sempre essa, né? O perdão, ele é dado. Agora, quais são as condições interiores que eu tenho, as condições existenciais de acolher esse perdão? Então, a doutrina do purgatório, ela tem uma fundamentação numa passagem bíblica, quer dizer, não só nisso, mas num conjunto de coisas, né? Mas quando Jesus diz de pecados que não são perdoados nem agora e nem depois. Então, dando a entender que mesmo depois da morte, possa-se alcançar uma forma de perdão. O que é importante entender? A doutrina do purgatório, o entendimento que a gente tem sobre o purgatório, ele é justamente para as pessoas que se salvam, porém, ao longo da vida criaram certas situações. Aí é que tá, Valdir, como que a gente explica daquilo que é depois da morte com a linguagem que a gente tem, que é sempre essa linguagem antes da morte? Então, a gente entra no ambiente da metáfora, do mistério, né? O que é interessante a situação do purgatório é para as pessoas que estão salvas, mas necessitam de uma forma de purificação. Vamos entender assim: eu te convido para uma festa e você vem na minha festa, mas talvez não esteja vestido com uma característica de festa. Então o purgatório é para quem já está lá no banquete, mas vai se preparar, vai
superar aquilo que não conseguiu superar antes. É mais ou menos nesse sentido. Eu sei que toda essa coisa que tem a ver com os elementos de escatologia, a gente sempre tenta explicar, mas a nossa linguagem é insuficiente. Aí você diria, mas padre, se foi perdoado, se vai participar do céu, por que isso não tem que ser automático? Porque a salvação não pode ser apenas uma coisa dada, mas ela tem que ser uma coisa também vivenciada pela pessoa. Tá certo? Espero que tenha respondido ou pelo menos esclarecido um pouco mais a questão. Não é um elemento do qual a gente possa dizer acredito ou não acredito. Ele faz parte sim da nossa profissão de fé e não é simplesmente uma questão simbólica. Boa noite, gente. Deus abençoe, viu? Tem um monte de gente cumprimentando, a gente já está em mais de 37 pessoas. Que alegria, viu? Deus abençoe, obrigado por essa atenção. Raquel, boa noite. Padre, existe diferença de pecado mortal para os leigos e para os religiosos consagrados? A diferença entre pecado mortal e pecado venial, ela em base é sempre igual. Mas é claro que, dependendo do estado de vida que uma pessoa ela se coloca, para ela vai ter maiores responsabilidades ou menores. Então tem sentido sim, Raquel, a sua pergunta, né? Vou dar um exemplo, né? Entre um padre e uma pessoa leiga, o padre que é consagrado para estar a serviço da comunidade, tá pelo menos numa atitude de oração, e uma outra pessoa que tem a sua luta de cristão, faz parte da sua família e tudo mais. Então, o dever de oração. É claro que se uma pessoa, na luta do dia a dia, no serviço que faz, na correria, de repente termina o dia e diz, nossa, não consegui parar para rezar um terço. Bom, é uma coisa. Você pode dizer foi negligência, poderia ter procurado um tempo, tá? Mas pensa num padre que passasse o dia inteiro, uma freira que passasse o dia inteiro e dissesse, ué, não consegui rezar. Bom, mas fez o quê? Então, enquanto que para algumas pessoas a oração ela é quase que uma quebra de rotina, não gostaria de estar sendo um pouco equivocado ao dizer, mas há algumas vocações que o rezar é constitutivo da rotina. Então, não rotina no sentido negativo, mas rotina daquilo que constitui o nosso tempo, as atividades. Então, Raquel, tem coisas sim que tem diferença, que é uma responsabilidade maior para alguém que tem o sacramento do sacerdócio, para alguém que não tem, ou para alguém que tem um voto religioso e para outro que não tem, né? Bruna Costa, deixa eu ver sua pergunta aqui. Padre, sua bênção. O que de fato é oração em línguas e o repouso no espírito, muito presenciado na renovação carismática? Qual a visão da igreja sobre esses dois pontos? Primeiro, Bruna, Santo Agostinho dizia assim, na verdade, a unidade. Na dúvida, a liberdade. Mas em todas as ocasiões, a caridade. Então, quando você pergunta qual é a visão da igreja, qual é a opinião da igreja, eu lamento te dizer, existem muitas opiniões. Eu vou te dizer a minha, né? Primeiro sobre a oração em línguas, né? Ela é testemunhada na Bíblia, aparece no Novo Testamento. Como que era essa oração em línguas? Aí é uma coisa que fica mais difícil a gente poder dizer. Agora, os textos, eles mais ou menos concordam com uma coisa, é uma oração movida pelo Espírito. São Paulo ainda estabelece um outro critério, entre orar em línguas e profetizar, que eu me dedico a profetizar, compreende? Então, a oração em línguas existe, eu posso entender que o modo como a renovação carismática apresenta é um modo autêntico, mas talvez poderia dizer que aquela senhora que reza o terço falando baixinho, também de alguma maneira está orando em línguas, também é emoção do Espírito. O repouso no Espírito, aí eu ficaria com um pouco de dificuldade de explicar. Mas o que seria, assim, de uma maneira simples para a gente falar? É um momento em que a pessoa, movida na sua oração, ela tem um momento que eu não vou dizer que é de inconsciência, mas é um momento de descanso, repouso, como a própria palavra diz. Quais são as observações que eu faço? Primeiro que línguas, o dom de línguas é dom. Então não é todo mundo que tem os mesmos dons. Quando eu vejo uma comunidade querendo que todo mundo faça tudo do mesmo jeito, todo mundo repita as mesmas coisas do mesmo modo, eu teria um pouco de preocupação. Então, não duvido que dentro de um momento de um encontro da renovação carismática haja ali uma efusão do dom de línguas, mesmo do repouso no espírito, ainda que, quanto ao repouso, eu sei que tem um documento da igreja que pede que haja reserva, discernimento, para de repente não virar uma coisa de teatralidade, né? Mas que seja realmente uma coisa sincera.
Porém, a minha preocupação é sempre essa, que a gente tome cuidado para ser movido pelo Espírito e não movido pelo desejo de copiar aquilo que está sendo a experiência do outro. O Valdir comentou, joia, que bom que tenha te ajudado. Quem mais que está falando aqui? Carlos Thiago, joia, um abraço para você, para a esposa, para as crianças. Padre, aproveitando esse momento catequético, o senhor poderia falar um pouco sobre eutanásia e ortotanásia? Olha, eu fico feliz da vida de poder falar um pouquinho disso daí sim. Primeiro, como é que a gente lida, Tiago, com a morte? A morte é uma coisa que a gente tem dificuldade de aceitar, né? A gente não foi criado para a morte, a gente foi criado para a vida, né? Então, a experiência de morrer, ela é daqueles momentos da existência que nos cerca, marca toda a nossa existência, porque eu sei que eu vou morrer, isso é mais da fase madura, que a gente tem a experiência, isso reorganiza toda a minha existência. A minha existência tem que ter significado, porque eu sei que é uma existência breve, limitada e tudo. Agora, quais são as construções que a gente tem para tentar lidar com a morte? Então você tem duas situações, né? Ou você aprende a aceitar a possibilidade da morte, e não só a morte minha, mas a morte dos outros, a morte daqueles que eu amo, né? Então, ou você aprende a aceitar, ou você vai correr contra a morte, vai tentar fugir da morte, melhor assim dizendo. A eutanásia é o processo que, eu reconhecendo que aquela doença que a pessoa tem, no estágio em que está, a medicina não pode fazer mais nada. Então, porque eu imagino que a única resposta seja da medicina, alguém diria, bom, já que a medicina não pode fazer nada, tudo que espera essa pessoa é somente sofrimento, não vai ter recuperação, seria melhor então parar com essa existência agora. Então, a palavra eutanásia, ela significaria boa morte. Mas no modo como ela é apresentada, o que significa? Você abreviar a vida, você antecipar a morte, porque você não sabe como lidar com a morte. Compreende? Tem uma outra situação que eles chamam de distanásia, né? O que seria distanásia? É a morte mal vivida. Também é não aceitação da morte, mas é aquele momento em que você sabe que todo o processo ele vai terminar na falência do conjunto da existência da pessoa e você tenta impedir. Então vou dar um exemplo, assim, um exemplo grosseiro, peço perdão de repente se às vezes o exemplo que eu dou possa ofender uma situação ou outra, mas imagina uma pessoa de 120 anos que tivesse problema cardíaco, estivesse com uma situação de câncer, tomando a grande maioria dos órgãos, então o que o pessoal chamaria de metástase, e então assim, pela idade, pela condição da doença do câncer e pelos outros quadros da pessoa, o fulano, por exemplo, ele tivesse lá uma complicação cardíaca e tudo mais. Então, todo tratamento que você fizer não é um tratamento que modifica a situação da pessoa, vai evitar a sua morte. Você simplesmente fica jogando para depois. Então, tanto o abandono, a desistência das coisas para antecipar a morte, como o adiamento da morte, nesse sentido, são duas coisas contrárias à ortotanásia. O que é orto? Orto quer dizer o correto, a morte que vem no momento certo. Como que é isso? Olha, critério objetivo para isso, a gente não pode esperar que tenha. Mas o que significaria? O momento em que você percebe que os recursos que a medicina põe à disposição não são suficientes. Você não vai correr atrás dele, mas vai fazer aquilo que é suficiente para manter a dignidade da vida da pessoa. A gente pensa na alimentação, na respiração e assim por diante. E vai aceitando o desfecho natural que vai acontecer na vida da pessoa. Isso seria a ortotanásia. Então você nem querer antecipar, porque não sabe o que fazer, e pior ainda, também não querer adiar, porque também não sabe como lidar com isso. Tá certo? Aqui, olha, são conceitos que a gente pode encontrar nos livros, mas qualquer pessoa que visita o enfermo em situação terminal, em situação grave, sabe que os conceitos são insuficientes, né? Talvez a gente precisa muito alimentar uma espiritualidade de uma compreensão dos limites da nossa vida, tá certo, Thiago? Gente, eu não sei se apareceu alguma outra pergunta, Deus abençoe.
Ó, Daniel, sobre a leitura do Evangelho de hoje e a primeira leitura, desculpa, mas aí é quem participou da missa, né? Eu já celebrei também, já teve a homilia lá, então a gente vai deixar um pouco quieto isso daqui. Eu peço desculpa, mas acredito que é mais no sentido de uma reflexão. Eu preferia ficar um pouco mais com as perguntas, as dúvidas que alguém tenha. Não sei se tem alguma outra pergunta que apareceu aqui e eu acabei pulando. Vamos ver, gente. Tem mais alguma pergunta? Bom, eu agradeço a atenção de vocês, né? Lembro que eu sou o padre aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Industrial em Mogi das Cruzes, né? Tem aí no meu álbum fotos de capa, tem o endereço da paróquia, os horários de missa, na hora que quiserem aparecer. Raquel, uma pergunta. Tem outra do Tássio depois. Padre, como você considera a atuação da juventude hoje na igreja em geral? Raquel, eu acho que tem muita coisa nessa sua pergunta que a gente vai ter que também pensar na situação da juventude aqui na nossa paróquia. Então, o modelo de grupo de jovens, o modelo de pastoral, de evangelização de juventude que eu conheci quando eu tinha lá os meus 16 anos, por exemplo, e alguns amigos que estão acompanhando sabem bem, é muito diferente da situação do jovem hoje. Então, qual é a minha opinião? A minha opinião é minha opinião, é o meu modo de pensar, pode estar equivocado e tudo, mas aquilo que antes a gente precisava encontrar na igreja como expressão de juventude, hoje a gente encontra em outros modos. A juventude hoje encontra. Então, por exemplo, aquele modelo de grupo de jovens que se reúne toda semana para fazer uma espécie de catequese sobre temas de juventude, para rezar, para se conhecer, para conversar e interagir, e essas coisas a gente tem hoje outros recursos. Então, por exemplo, se a gente quer um tipo de formação e informação, você tem tantos canais no YouTube, canais nas várias redes sociais que você encontra doutrina, ensinamento da igreja em maneira simples, em maneira clara, né? Interação, né? Trocar ideia, conversar com outros jovens. A gente tem tantas redes que pode fazer, de fato, uma coisa de evangelização. Então, eu me pergunto se esse modelo de grupo de jovens que foi mantido durante tanto tempo, em que medida ele ainda responde? Agora, o que eu acho que a gente talvez tenha que incentivar na juventude? Você viu que eu tenho tentado fazer todo o primeiro sábado na paróquia uma catequese com os jovens, né? Então, cada um sabe quantas vezes participou dessas catequeses, como frequentou o encontro e tudo mais. Então, às vezes tem mais jovem, tem menos jovem. Eu acho que tem que ter, sim, um momento de encontro, um momento de uma troca de palavra, de uma orientação. Mas depois, eu acho que tem que ter essa experiência mais missionária, essa experiência de ir ao encontro das realidades, né? Só um jovem que está na universidade, ele sabe como é desafiador ele está ali naquele ambiente, conservar a sua fé, ao mesmo tempo dar razões e explicar para as outras pessoas. Então, eu penso assim, para resumir um pouquinho, Raquel, a resposta. O contexto da juventude hoje ele é tão diferente que os caminhos da evangelização da juventude, da atuação da juventude na igreja, são caminhos ainda a serem construídos. Né? Eu acho que a gente tem muita coisa para valorizar e manter, porém a gente tem que pensar um pouco, como diz o pessoal hoje, fora da caixinha, né? Tentar encontrar novos paradigmas, novas orientações. Depois eu estou vendo aqui uma pergunta do Tássio. Boa noite, padre. Deve uma igreja cristã envolver-se em campanha política? Olha, aqui as opiniões elas vão variar muito. Você vai encontrar gente que diz para ser coerente ao evangelho, você tem que se reunir, organizar uma causa política, talvez defender um partido, pensar em uma pessoa que represente aqueles interesses. E como alguém vai dizer, não, você faz uma outra coisa. Então, aqui, Tássio, a minha opinião é uma opinião entre outras, né? Eu acredito sim que a gente deve cada vez mais encontrar pessoas nas comunidades que possam se envolver isso, tanto em política partidária, mas também como política pública, né? Então, esses caminhos, por exemplo, em que você tem a vigilância pela situação da infância, da juventude, do idoso, das pessoas doentes, se você pode organizar isso como uma forma de luta que vai além da expressão religiosa, isso é importante,
né? Agora, qual é a medida disso, meu caro? Aí é sempre muito complicado. Pode ser que alguém com muita consciência, muita clareza, diga: o fato de ser cristão exige que eu tome esse posicionamento, e outro talvez vai dizer: o fato que eu seja cristão exige que eu tome uma outra forma de posicionamento. Isso é muito comum nas situações. Deixa eu ver se apareceu. Ai, Rose, você me vem com uma notícia dessa? Padre, o Palmeiras acabou de empatar, viu? Rose, Deus abençoe, viu? Um abraço aí para os palmeirenses. A Camila está fazendo uma pergunta interessante, Camila. Olha só. A Igreja Católica permite que 2 homens batizem uma criança, sendo que ambos são irmãos dos pais? Então, Camila, o problema não é esse, né? Até poderia, no caso, sim, acontecer de 2 homens batizarem. O que a igreja vai pedir deles? Que cada um na sua condição esteja em situação regular, né? Então, se é solteiro, que tenha a vida de solteiro, se é casado, que tenha a vida de casado. É claro que hoje, diante das situações que a gente tem, alguém poderia interpretar que é um casal gay que está sendo o padrinho de batismo, né? Então seria uma coisa um pouco complicada. Então, se você evita o risco de uma forma de escândalo, né, de má compreensão da comunidade e tudo, não é um problema, né? O direito canônico diz que, além de padrinho, pode ter também até uma testemunha, né? Então, assim, a princípio, Camila, não é um problema, tá certo? Porém, deve ser discernido, compreendido lá, e por isso que nesse caso a melhor conversa é com o próprio padre, a equipe da pastoral do batismo ali para resolver a situação. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Como é que a gente faz? Queria lembrar, hoje a gente teve a missa, né, às 19h30, né, foi do levantamento do mastro da festa de Nossa Senhora do Rosário. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? Foi um encontro bom. Agradeço a atenção de vocês. E padrinho de apresentação, de consagração. Sabe, Jaque? Isso são os costumes que vão aparecendo, né? Isso é regulado pela liturgia? Não é. Agora, isso é proibido pela liturgia? Também não é, né? Então, existem lugares que... Tamara, Deus abençoe, Tamara. A gente tem rezado por você, viu? Uma boa recuperação. Mas voltando à pergunta da Jaque, então, assim, eu acho que são coisas que existem, em comunidades querem fazer, outras não fazem, mas não é um problema não, tá? E essa testemunha do batismo, mesma coisa de padrinho, madrinha de consagração, Bia, então depende, né? O que você tem que entender? Para ser chamado de padrinho tem um conjunto de exigências. Para ser chamado de testemunha é alguém que diz: o batismo aconteceu. Né? O padrinho, ele tem uma responsabilidade de se empenhar na educação cristã. A testemunha é dizer: houve e eu estou dizendo que eu vi. Aconteceu e eu estou dizendo que eu estava lá. Essa é a função da testemunha. Vocês estão dizendo A, mas tem que mandar pergunta. Tem pergunta aí, Elisângela? Tem pergunta, Preta? Preta, novamente aproveito para agradecer, viu? Pela coroação de Nossa Senhora que as crianças da catequese fizeram, foi muito bonita, foi uma missa assim muito legal, e aquele momento eu percebi que as crianças na apresentação estavam até bem mais soltas, né? Eu achei interessante isso, quem sabe a gente possa repetir isso outras vezes. Obrigada, Pai, esclarecemos. Joia, gente. Bom, obrigado aí pela atenção, então. Deus abençoe. Conto com as orações de vocês. A hora que precisarem, a gente está por aqui, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria, encerrando esse momento, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe e nos ampare. E eu convido vocês, do dia 1º de outubro até o dia 1º de outubro até o dia 16 de outubro, participarem da nossa festa Nossa Senhora do Rosário. Então vamos rezar a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente encerra esse momento, eu só faço questão de lembrar uma coisa, né? Se de repente eu manifestei alguma opinião contrária ao entendimento da igreja, faço questão depois de me corrigir se for assim, tá certo? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.